Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de filosofia. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Hoje a gente vai falar a respeito da corrente filosófica do positivismo, tá? Vamos analisar as principais características que envolve ela, tá ok? Bom, pessoal, o positivismo é uma teoria de desenvolvimento social que afeta o campo das ciências, né? Pois aposta nelas como um fator de desenvolvimento social e o campo da política, pois desenvolve uma teoria que promove uma espécie de doutrina para a promoção do progresso civil. Né? Então, é uma teoria que é baseada numa concepção da qual as pessoas têm um segmento e aquele segmento não foge dessa percepção. Tá? Essa teoria foi elaborada pelo filósofo Auguste Comte, né, o francês, que, influenciado pelo iluminismo francês, elaborou uma teoria política, social e científica que apostou em uma marcha progressiva constante da sociedade. A sociedade ela caminha para fatores de desenvolvimento, de progresso, né? E isso independentemente das circunstâncias, né? Segundo seu pensamento, a humanidade ela teria passado por dois estágios de desenvolvimento. No século XIX teria entrado no terceiro e mais aprimorado estágio, o positivo, tá? Para Comte, a Europa, né, estaria vivendo uma nova configuração demasiadamente complexa por conta de duas grandes revoluções, tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial. Aqui no Brasil, nós podemos ver esses reflexos, né, da teoria política baseada no positivismo com o fim da monarquia e a Primeira República, comandada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, aí, ó, militar fortemente inspirado pelo positivismo. Então, a Revolução Francesa pôs fim ao chamado Antigo Regime, ou seja, acabou com a monarquia no território francês. Esse fato desencadeou aí um período de instabilidade política, né, que a gente pode perceber nos livros de história, que durou cerca de 30 anos. A Inglaterra, por exemplo, ela acumulava cada vez mais fábricas, inaugurando a primeira Revolução Industrial, que no século XVIII utilizava principalmente o motor a vapor como forma de energia produtiva, né? O efeito colateral e negativo dessa primeira revolução industrial foi a explosão demográfica dos centros urbanos, ou seja, o crescimento e o inchaço populacional, né? Ocasionando assim, um desordenado rearranjo das cidades, né? E acirrando a desigualdade, a miséria, a fome e também doenças, tá? Como maneira de entender essas complexas mudanças, né, Comte propôs o desenvolvimento de uma nova ciência, a sociologia. Segundo esse filósofo, esse período seria o mais intenso na cadeia evolutiva da humanidade, que utilizaria a sociologia e a biologia para compreender os campos fisiológicos e sociais de atuação do ser humano na natureza. Né? Então, na realidade, essa corrente positivista ela utiliza de meios científicos para descrever os acontecimentos que vão ocorrendo no processo histórico da sociedade. Tá ok? O positivismo, então, ele seria, no caso, a saída para resolver o problema deixado pela instabilidade política. Então, Comte ele era favorável ao fim da monarquia, porém, o caos que sucedeu essa Revolução Francesa, para ele, era perigoso. E, segundo ele, somente a ordem política e o rigor civil poderiam mudar esse quadro, por meio assim, de um estado sistemático da sociedade, né, e de uma ordem política e social aliada ao cientificismo, ou seja, ao positivismo. Aí sim haveria um avanço da humanidade. Bom, para fixar essa marcha de desenvolvimento da humanidade, né, que resultaria aí na sua fase mais evoluída, aquela que era vivida no século XIX, Comte elaborou 3 teorias de Estado, né? Ou seja, 3 estados. Ela foi organizada dessa forma, a teoria positivista, né, por Comte. O estado teológico. O que é esse estado teológico? É o momento primitivo em que os seres humanos procuravam respostas para os dilemas da vida em elementos sobrenaturais e irracionais, como a atuação dos deuses, seres místicos, né, e forças sobrenaturais. Então, o ser humano compõe esse estado teológico, tá? Nós temos o estado metafísico, a filosofia surge para substituir as explicações teológicas por especulações baseadas em argumentos lógicos e racionais, tá? Impulsionando a busca pelo conhecimento verdadeiro. Então, aqui seria a ciência propriamente dita, né? Ou seja, a coisa materializada, não irreal, não irracional, tá? E o estado positivo.
quando a ciência baseada na observação rigorosamente metódica seria responsável por elaborar o conhecimento humano sobre a natureza, buscando respostas na própria natureza, ou seja, a relação que o homem vai ter, né, com o ambiente, na natureza. Então, essa relação ela vai transformar a concepção humana em relação ao ambiente, tá certo? Pessoal, a gente tem ainda algumas doutrinas, né, dentro do positivismo. Na realidade, são 3 doutrinas, né? Nós temos a doutrina filosófica, né? Como, por exemplo, a inspiração política do positivismo, ela estava no iluminismo, né? Naquele movimento que nós tivemos com a Revolução Científica. Os primeiros filósofos iluministas defendiam que o conhecimento deveria ser universalmente estimulado, mediante uma educação emancipadora, para levar a autonomia social e o nível em que a humanidade progrediria normalmente pelos frutos do progresso intelectual, ou seja, valorizava a fundo, né, a concepção científica e colocava ela como um aspecto democrático para todos terem acesso, tá? Esse progresso somente seria pleno no momento em que todos se juntassem em prol da busca pelo conhecimento esclarecedor sobre o mundo. E também deixar de lado aquela ideia do senso comum e buscar mais ao senso crítico, né? Para que as pessoas pudessem ter não só a relação com o ambiente, mas também conhecer esse ambiente. Bom, a doutrina sociológica é da ordem social, estaria intimamente ligada ao desenvolvimento moral e ao desenvolvimento científico. Seria necessário, além de entender a natureza, entender o funcionamento da sociedade e a relação da sociedade com essa natureza, né? Levando em conta a atuação dos seres humanos e criando aí teorias, né? Novas teorias doutrinárias que ditassem um modo de agir que levasse ao progresso, né? Dentro dessa relação natureza e sociedade. O rigor e a ordem eram imperativos nessas teorias, pois eram eles que garantiam o pleno desenvolvimento humano. E, por último, a doutrina política, né? Que seria, no caso, a disciplina, né? O rigor e a ordem social eram requisitos políticos para garantir o avanço social, isso tudo dentro da visão do Comte, né, pessoal? Somente com ações voltadas para o desenvolvimento de uma disciplina pessoal e coletiva, cultivada juntamente com o aprendizado das ciências e com o trabalho sociológico, a política poderia render um estágio de progresso capaz de levar a humanidade ao seu ápice, ou seja, a seu mais elevado grau, né? Bom, nós tivemos também o desenvolvimento das ciências e das técnicas. A tecnologia e a ciência eram partes importantíssimas dentro da teoria de Comte, né? Porque, segundo ele, nenhum progresso seria possível num estágio positivo sem o alto grau de aperfeiçoamento científico aliado ao alto desenvolvimento tecnológico, né? O que funcionaria aos seres humanos sempre ir adiante, né? Sempre crescer, sempre desenvolver, certo? Outro aspecto também que a gente pode levar em consideração das características do positivismo é a religião positivista, né? A religião ela sempre foi característica comum dentro da humanidade, né? Os seres humanos eles sempre buscaram culto ou algum tipo de divindade para explicar o inexplicável, né? Não buscam às vezes a ciência, mas busca a religião. Como a busca por explicações mais elaboradas é marca comum do estágio positivo, né? A religião tradicional daria lugar, segundo o pensamento positivista, ao novo tipo de religião, o cientificismo. Então, o positivismo ele combatia essa ideia de buscar somente na religião, né? Tinha outro meio, como o caso do cientificismo, para buscar o conhecimento das coisas, né? Na realidade, pessoal, o cientificismo ele seria o ato de depositar nas ciências toda a fé em relação ao conhecimento e ao desbravamento do mundo, entendendo que não há sobrenatural, mas somente natureza, né? Então, as ciências elas ocupariam para os positivistas o lugar que Deus ocupou nas religiões desenvolvidas até então, né? Bom, pessoal, essa foi uma noção básica aí da corrente de pensamento filosófica do positivismo, ok? Espero que vocês tenham gostado e tenham pego a essas noções básicas, né? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Nós estamos aí enfrentando essa pandemia, né? Todos contra o coronavírus, mantendo aí o uso de máscaras, né? E o isolamento também, mesmo assim também o distanciamento. Só saia se houver necessidade, tá ok? Vamos juntos aí até quando sair a vacina, aí sim, poderemos nos encontrar novamente, tá? Outra coisa, lembrando que essa aula e as demais aulas, né, de filosofia, elas estarão gravadas e disponíveis para vocês no meu canal do YouTube, tá? No Geo Cerrado. E sempre que vocês quiserem consultar qualquer uma das aulas, basta buscar lá, ok?
Forte abraço e até a próxima.